Vamos então começar o nosso estudo de hoje, seguindo o estudo e prática do capítulo 7, Atenção Plena aos Fenômenos. E hoje, penso eu, que a gente vai finalizar esse capítulo. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente talvez finalize hoje, aí vamos ter tempo para conversar, para falar, para tirar dúvida, para trocar experiência, para tudo que há. Antes disso, alguma dúvida antes da gente seguir dos encontros anteriores? Linda. Tudo bem, então vamos seguir. Ó, a gente na semana passada alcançou aqui no livro até a página 115. Então a gente vai seguir a partir dessa página e logo a gente vai entrar aqui na. Só um minutinho, deixa eu encontrar a página do Kindle aqui. Logo a gente entra na prática, mas eu vou seguir aqui na estrutura do livro e a gente faz a prática daqui a pouquinho, quando chegar o momento dela. Oi, Claudinha, que bom ter você aqui hoje. Bem-vinda. Muito bom. Seu fone está desligado. Seu microfone está fechado. Eu Aí. também estou contente de estar de volta. Muito bom, muito bom. Eu Vamos lá. fiz a prática. Fez, ó, maravilha, maravilha, Claudinha. Boa Vamos noite lá. para todo mundo. Então, vamos seguir aqui com a leitura, contemplando essa parte até chegar à prática. Então, vou só fazer uma recapitulação aqui do que nós cobrimos na semana passada, que ele trouxe aqui uma fala sobre as três formas da gente colidir com a realidade, né? Que ele diz que qualquer colisão entre nós e a realidade ganha. Então, a gente sai perdendo, né? Então, é interessante, importante, necessário que a gente saiba de que forma essa colisão pode ocorrer. E aí ele trouxe para a gente essas três formas de colidir com a realidade. A primeira delas é atribuindo as coisas todas, os fenômenos todos, que são impermanentes, uma natureza de permanência, a gente atribui essa característica que se relaciona com tudo que há a partir dela, dessa ideia de permanência que a gente estabelece para as coisas, né? Na página 112, desculpa, 112 não, na página do livro físico, 115. Então, essa é uma forma de colidir com a realidade, uma noção, né, de permanência ao que está em constante fluxo. A outra forma de colidir com a realidade é pensar, trazer para nos fixarmos as coisas que não são causas da nossa felicidade, como se elas fossem as causas da nossa felicidade. A gente sempre atribui a coisas externas a responsabilidade ou a tarefa de promover em mim a felicidade que eu desejo alcançar. Então, isso é uma forma de colidir com a realidade também. Porque se a gente atribui ao mundo externo essa responsabilidade, é fato que a gente vai se decepcionar e não vai conseguir ser feliz, porque nem sempre vamos ter essa expectativa atendida, né? E a outra forma é essa identificação com o que não eu e meu, como se fosse eu e meu. Essa identificação com aquilo que a gente vê e se relaciona, como se aquilo fosse de fato inerentemente existente, como objetos externos, e eu como sendo essa experiência muito sólida, muito fixa, né, e muito permanente, enfim. E a gente se fixa a essa identidade, se relaciona com o mundo a partir dela, e se fixa aos objetos aos quais nós imaginamos ter posse, e nos relacionamos com essa ideia de posse, né? Então, isso é uma outra forma também da gente colidir com a realidade e inevitavelmente sofrer. Então, dito isso sobre o nosso encontro da semana passada, a gente vai seguir aqui, cobrindo essa parte seguinte antes da prática. Ele diz que um Sutra Mahayana, ou discurso atribuído ao Buda, aborda eloquentemente esse ponto, sobre essas formas todas, né, da gente se relacionar com o mundo. Os agregados, abrangendo o corpo e a mente, são impermanentes, instáveis, naturalmente frágeis, como um vaso não queimado, como um objeto emprestado, como uma cidade construída no pó, durando apenas algum tempo.
Por natureza, essas condições estão sujeitas à destruição. São como o reboco lavado pela estação das chuvas, como a areia à margem de um rio, dependendo das condições auxiliares, naturalmente fracas. São como a chama de uma lamparina. A sua natureza é ser destruída tão logo surjam, instáveis como o vento, sem seiva e frágeis como um grumo de espuma. A importância de... Deixa eu só trazer aqui um elemento importante, porque aqui ele se refere aos agregados, né? E aí, quem não está familiarizado com o caminho budista vai pensar, mas o que é isso, né? Esses agregados. Então, dentro do budismo, se diz que a gente tem 5 formas de se relacionar com o mundo, de construir essa experiência de mundo. E essa maneira, como a gente experimenta o mundo, né? Na verdade, eles dizem que são 5 aspectos a partir dos quais os seres humanos são compostos, eles são chamados 5 agregados. E são eles forma, que inclui aqui corpo, né? Essa nossa experiência de corpo mesmo, com todos os órgãos, todas as funções, essa experiência física, né? Sensações, percepções, sensações, que inclui aqui aquilo que nós já vimos, né, nas práticas anteriores, do que ele gosto, não gosto, e inclui também sentimentos, emoções, percepções, que é a forma como nós percebemos, captamos o mundo, né, as experiências todas, os elementos que surgem, formações mentais, que aqui a gente vai pegar essas percepções todas que nós captamos do mundo e dar a elas forma, função, utilidade, um lugar na minha vida. Então, por exemplo, quando eu percebo a imagem de uma flor, ou a presença, né? Quando eu vejo uma flor, eu percebo aquela flor. Se eu simplesmente ficar com o que eu percebi, o que surgiu no meu campo visual, essa aparência que surge, aquilo não vai se tornar flor, vai ser só uma aparência, destituída de nome. Então, quando ela ganha um nome, junta todos esses compostos e ela passa a se chamar flor, isso vai estar contido aqui nessa formação mental. Nós atribuímos aquele formato, aquele tipo de elemento, um nome, e nos relacionamos com essa coisa a partir dessa formação mental elaborada, marcada, registrada, a partir desse nome que cristalizou esse elemento, né? E consciência, que é um aspecto mais abrangente, que abarca toda essa nossa capacidade mesmo de clareza, de lucidez, de perceber as coisas, essa luminosidade, né, através da qual a gente se relaciona, percebe, interage, e também a gente supera, né, sobrepõe, ultrapassa todas essas limitações. Então, esses são os 5 agregados. Então, é sobre isso que ele está falando aqui, nesse parágrafo. Deixa eu achar de novo o livro, já não tem. Quando ele fala, ele cita, né, esses 5 agregados, é sobre esses elementos que ele está falando. E é através desses agregados que a gente se relaciona e constrói o mundo, né? Então, esses agregados, eles são naturalmente frágeis, né? Eles são totalmente impermanentes, como todos esses exemplos que o Buda trouxe e o Lama trouxe aqui para a gente no livro. A importância de nomear coisas não se limita à própria identidade, à nossa própria identidade, né? Em um discurso registrado no idioma Pali, o Buda comenta: são meramente nomes, expressões, maneiras de falar, designações comumente usadas no mundo. Delas, aquele que alcançou a verdade de fato faz uso, mas não se deixa enganar. É interessante isso daqui, né? Porque se a gente para pensar em tudo, no nosso caminho até aqui, né, que foi um caminho de desconstrução até agora, de percebendo como nós construímos essa ideia toda de mundo e de todas essas experiências internas e externas, né? Então, o que o Buda está dizendo, e o Lama está trazendo aqui para a gente no livro, nessa parte do livro, é que isso são meramente nomes, né? Não tem uma existência nisso tudo que a gente nomeia. São expressões, são maneiras de falar. Quando a gente alcança, supera, né, essa fixação a todas esses nomes, esses conceitos, essas utilidades, quando a gente consegue ultrapassar, superar toda essa fixação e esse senso de identidade, isso é meu,
sou eu ou é meu, né? Quando a gente ultrapassa tudo isso, a gente, de fato, vai fazer uso de todas essas coisas, mas não vai se enganar, pensando que essas coisas têm uma existência real, sólida. Entende, pessoal? Eu acho que isso é muito fantástico, assim, e aqui está bem claro, né? Mas é muito maravilhoso que a gente conseguir ultrapassar isso, né? E de fato se relacionar com o mundo, reconhecendo essa realidade relativa, né? Essa forma de operar no mundo, mas não achando que nós somos isso, essencialmente. A gente vai sofrer menos e vai, olha, com certeza a gente vai ver melhor. Então, em outro discurso Pali, ele declara: do mesmo modo que apenas quando as partes estão reunidas surge a palavra carruagem, assim é a noção de um ser quando os agregados estão presentes. Então, quando, por exemplo, se você fala só a palavra carruagem, certamente já vem à mente de cada uma de nós um desenho, uma imagem de uma carruagem. E essa imagem só surge que ali tem vários elementos que estão sobrepostos ou justapostos. Tem as rodas, tem o lugar de sentar, tem todas aquelas partes, que eu não sei nem o nome. Tem a parte onde encaixa o cavalo, ou o boi, ou o que for, né? Tem a partezinha de trás, onde você põe suas malas. Cada uma de nós vai ter uma noção, uma ideia de carruagem. Mas essa ideia de carruagem, se você observar, ela não é uma coisa só. Ela é composta por vários elementos que, somados, fazem nascer a carruagem, né? Se você vai tirando tudo, onde é que vai estar a carruagem? Será que ela vai estar na roda, separada? Será que ela vai ficar? Se você tira todos esses elementos, a carruagem possivelmente vai deixar de existir. E da mesma forma, somos nós, humanos. O que nos compõe aqui nessa visão contemplativa são os 5 agregados. Essa forma de ver e se relacionar, interpretar e se relacionar com o mundo interno e externo. Então, a gente surge a partir dessa composição desses 5 agregados. Ô, Aline, Sim, Gi. eu estou aqui pensando uma coisa. A hora que você começou a falar dos 5 agregados, me veio que as sensações, as percepções, as formações mentais e a consciência, assim, no começo, né, antes da gente entender melhor o que é a consciência, eles estão todos no corpo. E aí, quando a gente para pensar sobre a morte, né, e o desfazer do corpo, fica mais fácil de pensar que tudo se desfaz, sabe? Uhum, uhum. É lógico que a consciência é algo maior, né? Mas Sim, até a gente descobrir sobre isso, a gente acha que está no corpo, sim, né? sim, E pensando assim, né, de um jeito mais prático, que todos estão de alguma maneira no corpo, né? Quando o corpo se desfaz, daí já não tem mais nada, sim, né? sim. Exatamente. Isso, quando o corpo se desfaz, quando chega essa decomposição, né? É, Não sobra, só sobra a consciência que segue, né? Dentro dessa visão, o fluxo de consciência ele segue. Mas tem um aspecto importante aqui que a gente não precisa ter, que a gente precisa ter uma atenção, que a gente não pode esperar a morte chegar para a gente desenvolver essa consciência, né? Porque não, sim, eu entendo isso. Eu só pensei assim, porque quando a gente começa a estudar, fica muito difícil pensar sobre isso de uma maneira mais ampla, né? uhum, Assim, a gente pensa sempre no desfazer junto com a morte, né? sim, Mas, na verdade, não precisa da morte para ter não. essa consciência, concorda? É, porque é assim, né? A gente tem uma necessidade muito grande de dar
as nossas experiências, esse contorno físico material mesmo, não estou dizendo de físico só de corpo, né? O material é como se as coisas só existissem quando elas estão formatadas ou formuladas de forma material. Palpável, né? Isso. E isso é para tudo, né? Para as coisas internas e para as coisas externas. Agora, é interessante, é importante da gente perceber aqui que toda essa experiência, toda essa realidade que nós construímos a partir dessas percepções e dessas fixações a essas ideias, essas percepções construídas, tudo isso são construções que nós fizemos a partir dessa nossa composição enquanto humano, dessa nossa composição desses 5 agregados. Então, nós temos um corpo físico dotado de vários elementos, inclusive os nossos sentidos, que estão incluídos nesse primeiro agregado, todas as funções, todos os órgãos, tudo, os nossos órgãos de percepção. Então, é o primeiro ponto. A gente dá isso já muita solidez, né? Através dessa experiência, que é o corpo humano, nós captamos tudo no mundo, através dos nossos 5 sentidos físicos, mais a consciência mental. A gente capta tudo que surge, todas as aparências. As aparências que surgem, elas não surgem só como aparências. Tão logo elas surgem, esses 5 agregados vão se formatando para atribuir a essa aparência que surgiu um lugar na minha vida. Seja ele um lugar de apego, de aversão ou de neutralidade, mas aquilo que surge enquanto aparência passa a ocupar um lugar na minha experiência. E eu me relaciono com esse conceito, com essa atribuição que eu dou a essa coisa, né? E aí vai formação mental, né, Samskara? E aí é para isso que a gente vai olhar, assim, que essa coisa não precisa deixar de existir exatamente para que eu perceba que ela de fato não existe. Porque se eu conseguir perceber que ela não existe de fato como eu penso que ela existe, eu vou me fixar menos e eu vou dar a ela um lugar diferente na minha vida. No sentido assim, eu me apego muito a uma coisa, esse apego vai me gerar sofrimento. Não é ser indiferente a essa mesma coisa, mas é reconhecer que essas são causas de sofrimento. E aí, se a gente consegue perceber isso e desconstruir essa solidez que nós damos às aparências, aos objetos que surgem a partir das aparências, a gente vai deixar de sofrer. E aqui nossa busca, principalmente nesse capítulo, é sempre reconhecer as causas do sofrimento, para a gente, enfim, furar essa bolha e conseguir liberar completamente do sofrimento, né? Então, isso tudo, para a gente conseguir fazer isso e alcançar essa liberação do sofrimento e das causas do sofrimento, a gente vai precisar estar nessa experiência, né? Porque é a partir dela que a gente vai conseguir desfazer tudo isso que a gente fez até aqui. Ai, que louco! Sabe o que eu tenho dificuldade, assim, de começar a pensar, até começar? Por exemplo, você fala assim, eu tenho que perceber que essa aparência, ela não existe como eu penso que ela existe. Uhum. Então, como que eu vou pensar que ela existe? É uma outra É forma tão de pensar. fixado em mim que eu nem sei o outro jeito. Eu sei que eu não sei, mas como eu começo? É muito interessante, Claudinha, essa sua colocação, porque é claro que a gente vai desconstruir tudo isso a partir desse ponto inicial, que é a nossa percepção mental e o pensamento. O ponto aqui é que a gente vai identificar como nós damos solidez às construções que nós fazemos a partir da aparência que surge. Então, quando a gente diz assim, a aparência que surge, a gente vai desconstruir, ela não é real. Não é que ela não é real, real. Ela não é real da forma como eu penso que ela é. Penso que ela é. Então, que eu vou olhar para ela e reconhecer
todos os elementos que eu atribuo a essa aparência para que ela se torne, para mim, tão real. Por exemplo, se eu olho para uma flor, a flor é um conjunto, acho que até que ele vai dar exemplo da flor aqui no livro, gente. Acho que então, quando eu vou falar da flor, não foi para ele falar. Não sei se ele vai falar da flor. A flor é um conjunto de muitos elementos, né? É uma composição de vários elementos. Se eu tiro cada um desses elementos, a flor deixa de ser flor? Será que para ela ser flor, só precisa estar, ela só é flor se tiver todos esses elementos agrupados? Por exemplo, se eu tiro uma pétala, despetalo a flor inteira, fico só com o miolo, ela ainda é flor? Se eu pego uma dessa pétala, que eu despetalei toda, e olho para essa pétala é a flor? Não, não é a flor. Então, para a flor existir, tem muitas coisas ali compondo essa flor. Se essas coisas são desmontadas, né, desconectadas, a flor deixa de existir. Assim somos nós, também. Assim como a flor tem o miolo, as pétalas, a folha, somos nós, seres humanos, temos todos os agregados, os 5 agregados, que fazem a gente perceber o mundo e construir na nossa mente, na nossa consciência mental, essa ideia de mundo que a gente construiu. Então, por exemplo, eu pego essa flor e olho para essa flor e atribuo a ela um significado na minha vida. Ou é um tipo de flor, sei lá, que é o meu namorado, que eu sou apaixonado, me deu essa flor no primeiro encontro, e desde então essa flor tem um simbolismo na minha vida, na minha relação com essa pessoa, sabe? Aí você pega uma outra flor, que é flor, e aí você olha para a flor e pensa assim, nossa, essa flor tem cheiro, forma, tudo isso nessa flor me lembra velório. Não tem flor que é assim? Crisântemo. Então, tem velório no crisântemo? Entende assim que a gente solidifica uma ideia, cristaliza uma ideia na aparência que surge? E essa ideia, ela é uma projeção nossa, ela não está, por exemplo, não está no crisântemo ser uma flor de velório. A gente atribuiu a ele essa função. Porque aí eu penso, nossa, que flor, que cheiro, ai, tô ficando triste, tô ficando com aversão. É isso mesmo. Olha Ai, aí. eu não gosto de crisântemo. Pronto. Exatamente. Aí isso tudo, essa construção toda, ela vem como? Não é o crisântemo que tem tudo isso nele e chega e joga tudo isso em você. Tudo isso é uma construção que é captada, construída a partir desses 5 agregados. Então, é para essa realidade que você atribui, ou eu, ou quem for, atribui, por exemplo, ao crisântemo, que a gente vai olhar e reconhecer que não é essa realidade, isso não é Então, real. eu deveria tentar olhar para o crisântemo e me abster de ficar fazendo todo esse raciocínio, tudo isso. Exatamente. Esse é o treinamento. Esse é o treinamento. Porque você consegue perceber e reconhecer que no crisântemo em si, na planta que está ali, na flor, Não tem nada de velório. não tem nada. O que tem ali são todas essas nossas projeções. Uma Todas projeção essas da nossa cultura que põe crisântemo no velório. Exatamente. E isso fica Índio tão... provavelmente não faz nada disso, e crisântemo não tem nada a ver com isso. Possivelmente. E isso fica tão profundo em nós que pode gerar, usar o exemplo do crisântemo, que é o exemplo de agora, que pode gerar, despertar sensações, emoções, comportamentos, estados emocionais, né? Então, isso de uma planta. Vamos imaginar todo o resto da nossa experiência.
quanto de atribuição, de projeção, a gente faz sobre todo o resto das coisas com as quais nós nos relacionamos no mundo. No mundo externo, no mundo interno. Quanto de projeção e de tudo mais a gente faz sobre as pessoas com as quais a gente convive, com as quais a gente não convive. Então, é para isso que a gente vai, dessa forma que a gente vai olhar para as nossas experiências. Reconhecendo que essa realidade, tal qual a gente tem como verdadeira, inerentemente existente, ela não é de fato real. Porque a aparência que surge enquanto crisântemo, enquanto pessoa, enquanto o que for, essa aparência é destituída de qualquer função, nome, utilidade, lugar na minha vida. Ficou um pouquinho mais claro, Claudinho? Mas é claro que isso não é um processo puramente cognitivo. É um processo também experiencial. A gente só vai conseguir transformar isso de verdade na nossa experiência a partir da prática. E a prática se dá aqui, falando sobre o tema, contemplando, como a gente está fazendo agora, fazendo as meditações, onde traz esses elementos para a gente analisar, observar com cuidado, com atenção. E aí, na prática formal, a gente faz esse treino, e aí, quando vai para o mundo, a gente observa isso no mundo. Ô, Aline, sabe como que eu entendo isso que ela estava falando com você? Eu acho que a realidade ela é ensinada para a gente desde de bebê, assim, é sempre atrelada ao apego, né? Tudo essa é a cadeira da sua avó, esse é o livro do seu pai, sabe assim? E aí, quando a gente precisa enxergar aquilo sem dono, né, sem nome, a gente tem dificuldade justamente porque foi ensinado esse apego, né? Sim. Eu vejo assim, e aí quando a gente consegue com uma coisa ou outra, não com tudo, porque realmente é muito difícil, né? Tirar os nomes, né? O apego de uma determinada coisa fica muito mais leve, né? Então, assim, não é que não exista, porque a matéria ela precisa existir, né? Mas é o apego que a gente dá a essa matéria que faz com que ela seja entendida de uma maneira esquisita, vamos dizer assim, né? Uhum. Exatamente. E isso é uma construção de uma vida inteira, né? De muitas vidas, às vezes. E para a gente que está aqui nessa cultura ocidental, é bem como se está colocando, Gi. É assim. A gente nasce, a partir do momento que nasce, a gente já está sendo ensinado, orientado, treinado para dar solidez a tudo. A nós mesmos e às coisas que estão lá fora, ao mundo lá fora. Então, aquilo parece realmente muito real da forma como nós concebemos. É esse que é o ponto. Não é que não existe a coisa lá fora, mas ela não é sólida da maneira que nós as concebemos. Porque cada um de nós tem uma experiência diferente daquilo que está se apresentando, daquela aparência que surge. Se ela tivesse solidez na sua existência, essas aparências, ela seria exatamente a mesma coisa para todas as pessoas. Para todas. Então, ela não tem existência no sentido de que ela não é real como nós as construímos como real. Porque, por exemplo, pensa num outro elemento, sei lá, vamos pensar numa cadeira, que é uma coisa que está na minha frente aqui. Uma cadeira tem para a gente uma função, tem um lugar. A cadeira tem essa forma, essa função, as pessoas usam para isso, para aquilo. Agora, leva uma cadeira para uma tribo isolada no meio da floresta amazônica. O que vai ser essa cadeira para essas pessoas? Então, onde é que está a realidade da cadeira? Enquanto objeto,
existe um objeto que é sólido, constituído por vários elementos, partículas, pereré, pororó. Mas enquanto cadeira, ela não é real, como nós imaginamos, porque ela pode se tornar outra coisa. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conversar com alguém que já nasceu cego. Quando você vai explicar algo para ele, é difícil você não pôr algum apeguinho naquilo que você está explicando, sabe? Porque para ele, até então, se ele não conhece o objeto, não tem forma, né? É interessante, assim, essa experiência, sabe? Essa foi uma coisa que a gente estava comentando num grupo de estudo de umas quartas passadas, que é como essa pessoa que não tem o sentido visual de nascença, como é que ela experiencia, que construção ela tem do mundo, né? Qual a ideia de mundo que essa pessoa tem? Será que ela vê cor? Se ela nunca viu cor, como é que ela vai saber que é cor? É uma coisa assim interessante da gente pensar, porque para a gente que tem a visão perfeita, né? A gente atribui muitas das coisas, da realidade que a gente vê, a gente capta por esse sentido visual. E aquilo se torna muito verdadeiro para a gente. Então, é para esse ponto, assim, não é que as coisas não existem, né? Vou pensar, vou dar uma louca, vai dar uma louca na nossa cabeça e a gente vai sair por aí falando para todo mundo, não, tudo isso é ilusão, nada disso existe verdade. Não é assim, né? O ponto é que não existe da forma como a gente pensa que existe. E aqui mesmo, mas claro, a gente tem um caminho para percorrer, né, gente? Até a gente de fato entender isso de verdade, né? E aqui o próprio Buda diz, né, são meramente nomes, expressões, maneiras de falar, designações comumente usadas no mundo. Delas, aquele que alcançou a verdade, de fato, faz uso, mas não se deixe enganar. Então, a gente usa todas essas expressões, a gente usa todos esses objetos, a gente se utiliza de tudo isso porque faz parte dessa nossa experiência, eles são necessários. Mas a gente não se engana atribuindo aquilo uma existência inerente, um lugar na minha vida que vai promover a felicidade em mim. É esse ponto, né? Para aí que a gente vai olhar. Também, além de todo o resto. Em outro discurso, Pali, ele declara, isso eu já li, né? Do mesmo modo que apenas quando as partes estão reunidas surge a palavra carruagem, assim é a noção de um ser, quando os agregados estão presentes, o ser humano. Sobre o mesmo tema, foi registrada essa fala do Buda em um Sutra Mahayana. Todas as condições são sem nome, mas iluminadas pelo nome. Olha isso, para mim é muito, muito profundo também, gente. Tudo que surge não tem nome. Aquilo só passa a existir de verdade quando nós damos um nome à coisa, à aparência que surgiu. Vê como isso é ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo complexo, né? Simples e profundo. Porque, olha, o fato de nomear as coisas gera tanto apego, tanta fixação. Conforme você pôde observar quietamente na meditação anterior, passando de um domínio de experiências sensoriais a outro, ou repousando em atenção plena sem preferência, algum desses eventos surgiu e nomeou a si próprio durante a sua prática de meditação? Tem alguma coisa que surge e fala assim, sei lá, surge a cadeira na sua mente, essa cadeira surge e grita, sou a cadeira! Não tem nada que nomeia assim. Então, o que é de fato inerentemente existente, né? Nós nomeamos alguma coisa, nós as designamos conceitualmente e então ela surge do suave tecido de aparências para nos encontrar. A aparência surge, a gente nomeia, conceitua, atribui um valor, uma utilidade e ela vem, vindo na nossa direção. E aí surge para a gente. E a gente abraça, gruda nela e se apega para sempre. Nós nos nomeamos. Os nossos nomes iluminam a demarcação entre nós e os outros. E essa é uma convenção importante. Um nome surge,
cristaliza algo e o ilumina. Isso é muito útil, mas em que medida nós levamos esses nomes a sério? Assim que nomeamos algo, ocorre a fixação. A fixação não é delusória por natureza, mas ela abre portas para a objetificação. É como uma caixa de Pandora para uma miríade de delusões. É pouco conteúdo hoje aqui para nós, mas é bastante profundo. E como eu acho que a Gi falou na semana passada, cada um dá para ficar meses contemplando. Então, olha como surge, né? A gente fala tanto de fixação, 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 para a gente olhar e abrir mão da fixação. Mas olha como surge de uma forma tão sutil e da forma mais convencional e condicionada que nós operamos no mundo. Surge uma aparência, a aparência que surge, ela é só uma aparência. Nós nomeamos a aparência que surgiu, o nome cristaliza a aparência. Faz com que ela pareça inerentemente existente. E aí surgiu essa aparência, ela vem caminhando na nossa direção. E aí a gente gruda na aparência. É minha, essa aparência é minha, é o meu namorado, é o meu sei lá o quê. E a gente gruda na aparência que surgiu. E isso faz sofrer. Aline, Sim, Marlene. a gente gruda e briga com o mundo, né? Faz guerra, Exatamente. terrorismo. Faz de um tudo para não abrir mão da aparência que a gente está fixado. Ou ainda, sem perceber, achando que não está fixada, apegada à aparência, a gente tenta empurrar. Não gostei dessa aparência, fica longe de mim. E quanto mais tenta empurrar, mais ela gruda na gente, né? E olha, é muito bonito e é muito sutil como isso se forma, né, gente? Assim, eu acho muito encantador, assim. Cada vez que eu vejo, eu leio isso daqui, eu falo, gente, como o negócio é tão simples, assim. Mas como tem esse poder de ação sobre nós e causar tanto sofrimento na nossa vida. Uma aparência surgiu, eu dei um nome para ela cristalizou, assumiu uma forma, e eu grudei nela e não soltei nunca mais, estou aqui sofrendo, segurando esse cacto espinhoso. Vê que coisa, mas sem sentido. É muito bonito, é simples, mas abrir mão e desconstruir não é tão simples, é um processo longo, né? De muita prática. Então, agora a gente vai fazer a prática, né? Antes disso, por favor, quem quer falar, Claudinha, quer compartilhar? Só uma pergunta rápida. Os Sim, que sim. não são ocidentais, por exemplo, os budistas mesmo, né? Porque se a gente for pensar, nós nascemos em outras religiões, né? Sim, Nós podemos ser budistas praticantes, mas a gente não é originalmente, né? isso, Não sim, é sim, nossa cultura. Eles sim, têm isso mais fluido, assim? tem, Ai, que delícia. tem. Ah, Tem, era só isso. eles são ensinados a ver o mundo de uma outra forma, né? Eles partem de um outro lugar para entender a si e a experiência de mundo, né? Isso tudo que a gente se esforça para entender, praticar, é transmitido para eles como o contrário é transmitido para a gente, né? Para nós. Mas, assim, hoje em dia, mesmo no Oriente, né, na Ásia, nos países tradicionalmente budistas, já é mais, talvez não seja tão profunda essa forma de passar as experiências quanto, sei lá, Já um foi. século ou dois atrás, né? Porque hoje em dia tem muitas outras religiões e culturas que estão também presentes nesses países, né? Então, acho que isso, acho não, é transmitido para as gerações que estão chegando, né, desde bebê, desde criança, quando a criança nasce ou vive muito próximo a pessoas praticantes, né? Seja próximo, sei lá, de um templo ou de uma cidade que é tradicionalmente budista. Então, assim, uma criança que nasce num grande centro, sei lá, como Tóquio ou Seul, sei lá, né? Onde tem muito mais coisas, muito mais estímulos, tecnologias, talvez não esteja tão inserido na prática desses ensinamentos. Mas ainda assim,
Elas têm uma outra forma de ver e de construir a realidade interna, a realidade externa, essa realidade social, né? Com certeza é diferente da gente. Mas também, no fundo, Nossa, é tão cedo isso, que quando a gente manda o filho para a escola, ele tem maior dificuldade já, pequenininho, de compartilhar os brinquedos, né? é, Eles ficam naquela história, é meu, é meu, é meu, é meu, né? é, Dá um trabalhão e é, para você ver como começa cedo, né? O tal do é meu. morde o coleguinha, a guerra começando. Mas é assim, é diferente. E essa relação social, nessa cultura do cooperar e não do competir, não é exatamente budista, mas também é muito mais presente nas tradições orientais, né? Nos países orientais. Assim. É muito mais presente, é parte mesmo da cultura. Mas, sem dúvida, Cláudia, na minha opinião, assim, mesmo os que não nascem nessa praticando, eles têm uma outra visão de mundo que é diferente da nossa, né? Pela construção social, pelo vocabulário, né? Mais um exemplo para mostrar que nada é sólido mesmo. Nada é sólido. Agora, nada é sólido, mas tem experiências comuns que permeiam todos nós, seres humanos, nascidos aqui ou em qualquer lugar do planeta. É essa experiência do sofrimento. Que não, eles também sofrem, né? Tem outras causas de sofrimento. E outra coisa, a composição de todos nós humanos não modifica de uma região para outra. Então, os 5 agregados que nós temos são os mesmos 5 agregados que qualquer ser humano em qualquer lugar do planeta tem também. É a forma de ser, né? A composição de nós enquanto seres humanos. Então, tem as sementes do sofrimento e as sementes da felicidade, sem dúvida. Agora, a forma de compreender isso, com certeza, para a gente é diferente de outras culturas, né? Mas ainda tem esperança para nós, olha. A gente está aqui contemplando tudo isso e vamos aspirar numa próxima vida nascer num lugar que a gente aprenda desde pitico, né? Desde bebê. Já vem com uma bagagem, né? Então, eu acho que seria ótimo. Bom, Eu então também. vamos fazer nossa prática de hoje. Vamos encontrar. Eu vou deixar meu vídeo fechado para tentar não travar, pelo menos durante a prática. Então, encontre uma postura confortável, seja sentada, deitada, como você preferir. Para começar, estabeleça seu corpo e mente em uma postura confortável, quieta e vigilante. Relaxando os músculos dos ombros e da face. Mantenha os olhos e a testa relaxados. Tome algumas respirações lentas e profundas. À medida que o ar entra pelas suas narinas, ele vai preenchendo todo o espaço interno do corpo, expandindo esse espaço. E à medida em que o ar sai, o seu corpo vai relaxando. E você aproveita para soltar mais e mais as tensões, liberar qualquer esforço.
Agora vamos em busca de um tipo de verdade válida para qualquer um em todos os momentos. Essas são verdades em todas as estruturas de referências cognitivas. O que é constante e invariável? Primeiro, repouse na consciência sem preferências, na qual você abre mão do controle completamente e dá um descanso ao seu senso de ego, de eu controlador, deixando-o dormente por uns momentos. Deixe a mente seguir livre, porém não se permita ser controlado por ela. Não permita que seja carregado para longe ou oprimido pela mente. Deixe-a ir onde quiser. Deixe que as aparências surjam à vontade. Essa é uma magnífica preparação para morrer de maneira consciente, quando formos obrigados a abandonar o controle e as faces enganosas do controle, porém mantendo a opção de não sermos controlados pelas emoções de medo, ansiedade ou pesar. Como diz o ditado, esse é um homem livre, senhor de ninguém, mas comandado por ninguém. Seja livre aqui e agora, enquanto repousa na natureza da consciência, que é luminosa e transparente. Repouse sem preferências, sem fixações. Em termos de atenção plenamente, você se lembrará de que existem os conteúdos, os eventos e os processos da mente. Há então a consciência substrato, a base a partir da qual as aparências surgem. Você pode repousar no substrato, observando sem intervenções qualquer atividade que surja nesse espaço da mente, o domínio da experiência mental.
Agora, amplie isso para a realidade como um todo, não apenas o domínio da mente. Explore o domínio de todas as experiências, todas as aparências. Uma vez mais, você tem as aparências, os conteúdos, os eventos, os objetos que surgem para a consciência. E então há aquilo a partir do qual essas aparências se manifestam, aquilo no qual essas aparências permanecem e aquilo no qual essas aparências desaparecem. Esse é o espaço da consciência. Qual é a base a partir da qual todas as aparências surgem? Esse espaço onde as aparências permanecem e no qual as aparências se dissolvem. O que é essa base luminosa, esse espaço luminoso? Cuidadosamente, aplique a atenção plena a toda a gama de fenômenos e ao espaço a partir do qual eles emergem, no qual eles permanecem e no qual eles se dissolvem. Para encerrar essa sessão, nós dedicamos os méritos. Qualquer que seja o benefício dessa prática, dedique-o à realização das suas aspirações e motivações mais significativas. Possa o mérito dessa prática conduzir à realização de suas aspirações mais profundas. Então, a seu tempo, retomando a interação com o ambiente externo.
Tudo bem, Marlene? Essa prática um pouquinho mais curtinha. Claro que daria para a gente ficar um tempo muito mais longo só contemplando essa experiência, né? Mas, dado o nosso tempo do encontro, que é um pouco reduzido, a gente faz ela mais curtinha, mas fica aberto para fazerem por um tempo mais prolongado em casa. Bom, eu vou seguir com a leitura da contemplação adicional trazida aqui pelo Lama, e depois, ao final, a gente vai compartilhar as nossas impressões sobre a prática e sobre o que ele traz aqui como contemplação adicional, tá bem? Nesta prática, levanto a possibilidade de que existem verdades invariáveis ao longo do espaço e do tempo. Para elaborá-la, proponho que haja um espectro de verdades, variando de verdade bastante pessoal a verdades bastante gerais, a verdades bem gerais. O meu improviso ao piano é a melhor música do mundo? A resposta pode ser sim para alguém em particular. Essa afirmação pode ser tão verdadeira quanto é igual a mc ao quadrado. É a equivalência de massa e energia, né, gente? Isso daqui, na física. Em um contexto bem estreito do universo de uma pessoa. Você poderia dizer que essa pessoa é ridiculamente autocentrada, operando a partir de uma única perspectiva de verdade. Na medida em que as nossas mentes são dominadas pelo autocentramento, nós sentimos: o meu bem-estar é a coisa mais importante do mundo. Autocentramento, para quem não estava familiarizado, é essa visão egóica, né, egoísta, né, voltada para si. A segunda coisa mais importante para uma pessoa autocentrada é o bem-estar das pessoas com as quais eu me importo. Primeiro eu, depois de mim as pessoas com as quais eu me importo. Você poderia empilhar os demais seres sencientes como uma pirâmide, cuja base é formada pelas pessoas que poderiam ser atropeladas por um caminhão e que não merecem nenhuma felicidade porque me tocam do jeito errado. Essa é uma perspectiva perfeitamente autocentrada, em que a verdade é válida para apenas uma pessoa. Vamos avançar nessa ideia em um contexto mais amplo. Imagine uma cultura nômade, na qual as famílias sejam separadas porque os seus rebanhos precisam de muito espaço para pastar. Ali, o núcleo familiar é o centro do universo. Com exceção das ocasionais trocas com outras unidades familiares, tudo que você quer deles é que não invadam o seu território. Você pode ter uma visão do mundo centrada na família, que é verdadeira apenas para a sua família e não para as outras famílias. Podemos avançar agora para uma mentalidade centrada na cidade, na qual as verdades proclamadas se aplicam aos habitantes de uma cidade, como Atenas ou Esparta, onde algumas reivindicações são justas para os espartanos, mas não necessariamente válidas para os atenienses. Essa análise pode também ser aplicada de forma mais ampla ao etnocentrismo ou ao nacionalismo. Pode haver verdade válida apenas para um único grupo étnico. Pode haver também estruturas de referência centradas no idioma. As verdades podem ser válidas para o inglês, mas podem não sê-lo para o alemão ou para o sânscrito. O que quero dizer é: há dimensões da nossa existência aqui e agora, individualmente, que não estão restritas a uma personalidade específica, o que inclui gênero, idade, etnia, nacionalidade e espécie. E essas dimensões podem ser experienciadas. É disso que se trata essa prática. Independentemente da nossa estrutura de referência cognitiva, existem verdades universais, não aquelas puramente objetivas, mas as que são verdadeiras independentemente das suas perspectivas. As três marcas da existência dessas verdades são: todos os fenômenos condicionados, todos que surgem na dependência de causas e condições estão sujeitos à impermanência, pois surgem e desaparecem a cada momento. Enquanto a nossa mente estiver sujeita a aflições mentais, todas as nossas experiências serão insatisfatórias.
Nenhum objeto da percepção ou pensamento são fontes de verdadeira felicidade. Nada do que experimentamos é verdadeiramente eu e meu por sua própria natureza. Esses conceitos são meramente sobrepostos aos fenômenos mentais e físicos, e nenhum deles é um eu inerentemente existente. Reconhecer essas características cruciais da existência, por meio da experiência pessoal, leva à realização do nirvana, a liberdade insuperável de todas as aflições mentais e suas consequências. O caminho para essa liberdade consiste em prática de ética, samadhi e cultivo de sabedoria. Dessa forma, as buscas pela virtude, pela felicidade genuína e pela verdade estão inteiramente ligadas. Esse é o caminho para a liberação. Então, mais um pedacinho que ele traz 1 trilhão de coisas super, super importantes. Vamos começar pelo fim ou vamos começar aqui por essa contemplação, que eu acho que é bem importante da gente pensar, que nós já falamos antes da prática, nessa nossa ideia, nessa forma como nós construímos a realidade e nos relacionamos com essa realidade como se ela fosse muito sólida. Então, o que ele está dizendo aqui é que essa realidade que a gente constrói, tem essa concepção, essa ideia de realidade, ela é uma realidade baseada no autocentramento, baseado na minha experiência enquanto pessoa, indivíduo, ou na minha experiência enquanto família, ou enquanto cidade, ou país, mas são baseadas sempre na nossa experiência individual ou coletiva, que busca um bem-estar individual, em primeiro lugar, o das pessoas que eu gosto, na sequência, em segundo lugar, né? E, por último, as pessoas que, para mim, tanto faz se está vivo ou morto, são indiferentes. Então, essa relação, essa forma de operar no mundo, de construir, arquitetar essa sociedade, essas relações, elas não são reais, né? Inerentemente reais. Então, é importante que a gente observe esse autocentramento, a partir do qual nós construímos tudo isso que a gente tem como sendo sólido e inerentemente existente. E um outro ponto que é super importante da gente contemplar aqui são essas 3 marcas da existência que o Alan Wallace traz aqui. Que ele diz que tudo isso, né, quando a gente está construindo essa realidade baseada no autocentramento, ela passa a ser, ela é uma realidade para mim, mas não é uma mesma realidade para a pessoa que vive, sei lá, na Síria. Está numa situação completamente diferente da que nós estamos aqui no Brasil. Então, essas realidades construídas a partir dessas composições que nós fazemos com as aparências, elas não são inerentemente, elas não são verdadeiras, né? Elas dependem do lugar, da sociedade, do grupo de pessoas, do grupo étnico, da família, de parará, tudo isso que ele falou aqui. Mas há 3 dimensões da nossa existência que elas são universais. Independente de onde você vive, elas são marcas da nossa existência. E isso é importante da gente lembrar sempre, que todos os fenômenos condicionados, todos aqueles que surgem na dependência de causas e condições, estão sujeitos à impermanência. Todos os eventos condicionados estão sujeitos à impermanência. A gente tem que gravar isso como um mantra. Então, tudo que a gente constrói como sendo real e sólido, seja objetos, pessoas, relacionamentos, tudo isso depende de causas e condições. Depende de seres distintos, pessoas ou objetos distintos, e condições do momento que isso está surgindo, para que aquilo surja. E se a gente coloca isso como sendo real, a gente vai sofrer porque vai dar de cara com a impermanência, que vai mexer essas peças, e isso que foi montado vai ser desmontado. Nós juntamos essas peças e construímos a carruagem, vai chegar uma hora que a impermanência toca e essas peças se soltam, e a carruagem deixa de existir. E qualquer experiência nossa, né? A carruagem só como metáfora. Enquanto nossa mente estiver sujeita às aflições mentais, todas as nossas experiências serão insatisfatórias. Todas.
Nenhum objeto de percepção ou pensamento são fontes de felicidade. Se a gente está sujeito à aflição mental, a gente vai sofrer, com certeza. E nada do que experimentamos é verdadeiramente eu e meu por sua própria natureza. Esses são conceitos que nós sobrepomos aos fenômenos mentais e físicos. As aparências que surgem, a gente nomeia, cristaliza e aquilo vem para a gente como sendo real. Nenhum deles é um eu inerentemente existente. Isso é muito importante da gente lembrar. Ter colado no post-it, na porta da geladeira, na porta do armário, no espelho do banheiro. Então, esses são elementos para a gente contemplar aqui. Alguém quer falar sobre a prática? Eu vou seguir falando. Não vou abrir espaço para vocês falarem, eu tirar. A prática de hoje, a gente começou, vou falar só um pouquinho para vocês lembrarem, já trouxe um monte de elementos. A gente começou trazendo a presença para o corpo, como a gente sempre faz, respirando, e aí foi acalmando, e aí começamos contemplando a mente, né? Observando os eventos mentais, esses eventos que surgem, como a gente sempre tem feito nos últimos tempos. E aí, quando a gente já está bem familiarizado, observando a mente, reconhecendo os eventos mentais, as imagens, pensamento, pererê por ali, a gente reconhece tudo isso como sendo evento mental, vocês aí, na sua experiência, quando vocês estão observando a mente. Vocês conseguem perceber esses eventos? Todos, que surgem no tecido da mente? E vocês conseguem reconhecer essas experiências como sendo eventos mentais, simplesmente eventos mentais, aparências que surgem para a mente? Está fechado, Claudinha, seu áudio, seu fone. Você fala sem se fixar, Isso. Só observando. vem, passa e desaparece. Isso. Vem, passa. Consigo um pouquinho, mas consigo, já tá. consigo. Ótimo, já tá bom. Um pouquinho já tá ótimo. Esse pouquinho que você percebe, ou cada uma de nós, né, o quanto percebe. Vocês conseguem perceber, assim, com clareza, que são eventos mentais? Eles não têm uma existência inerente, são só aparências que estão surgindo ali, nesse espaço da consciência substrata. Uma aparência que surge, que dissolve, que desaparece. Só isso. E aí, aqui nessa prática, só isso é bastante. Aqui nessa prática, a gente vai ampliar essa percepção. Assim como nós observamos o espaço mental e reconhecemos esses eventos, e reconhecemos que são só aparências que surgem, mas muitas vezes nós grudamos nessa aparência, né? Damos nome, utilidade, conceito só na mente, hein? Já tá só as aparências que surgem para a mente. E a gente gruda nelas e sofre. Agora a gente amplia um pouco mais essa atenção para contemplar todos os fenômenos, incluindo os do mundo interno e externo. E aí a gente contempla toda essa gama de aparências que surgem, inclusive no mundo externo, e reconhece tudo isso que a nossa visão, os nossos sentidos alcançam, como aparências que estão se manifestando no espaço da nossa consciência substrata. A gente deu um passo além. Deu tilt aí, Claudinha. Não Tá indo. deu, assim. Eu fiquei até pensando, assim, que a mente é um pedacinho só da consciência substrato. Exato. A mente é um pedacinho. É uma E experiência aí que eu se tinha manifesta. que ampliar, que esse espaço é muito grande, é muito grande. Aí foi me dando uma sensação de muito grande, muito grande. E aí foi vindo o som, foi vindo o tato, foi vindo você falando. Isso. Tudo isso são aparências. Não tem solidez, não tem uma existência inerente em tudo isso que você capta pelos sentidos. São só aparências que estão surgindo para os ouvidos, para o olfato, para o paladar, para a visão. São aparências que estão surgindo. Elas passam a ser algo a partir do momento que eu nomeio, dou uma denominação,
e eu atribuo uma utilidade, um conceito, uma utilidade. Aí essa coisa surge enquanto alguma coisa. Mas no momento em que ela surge, ela é só uma aparência que surgiu. E a gente vai percebendo isso. Todos esses sentidos, eles são percebidos e elaborados pela percepção mental, que estão contidos todos eles dentro desse espaço que é a consciência mental, consciência substrato. Deixa eu compartilhar, talvez, Felipe. Dentro daqui, da consciência substrato. Né? Desse espaço aqui. Aqui está delimitado só porque, né, uma representação gráfica, mas lógico que na experiência mesmo isso não tem borda, né? Não tem limite. Então, a gente observou tudo isso da consciência substrata, essas aparências que surgem de modo subjetivo, né? Na minha mente, surge para minha mente. Agora, a gente amplia um pouco mais e percebe todas as coisas, incluindo os objetos externos, até mesmo objetos externos palpáveis, sólidos, né? Montanhas, rios, sei lá, prendedor de cabelo, celular, livro, tudo. A gente olha para tudo isso e apenas reconhece tudo isso como sendo aparências que surgem para a nossa experiência. Porque quando surgem todas essas coisas, elas não surgem enquanto, por exemplo, quando eu estou observando uma montanha, a aparência que surge para mim não é uma montanha. Ela não surge e diz, oi, Aline, eu sou uma montanha. Ela se torna uma montanha a partir do momento em que eu dou a ela esse nome. E me relaciono a partir desse nome. Ou, numa forma mais prática, vamos pegar um telefone, que é a coisa que todo mundo tem. Quando eu olho para isso, e quando isso surge para mim, é uma aparência que surge. E eu dou a essa aparência um nome, uma utilidade e um lugar na minha vida. Porque o celular hoje em dia é quase um ente familiar, né? Uma pessoa da família. Mas isso não é nada além de uma aparência. Não tem celular no celular. Ele passa a ser um celular quando eu dou a ele esse nome e todas as funções que ele executa. Então, quando eu olho para o celular e entendo que não tem celular no celular, eu estou contemplando isso a partir desse aspecto que é mais amplo e mais abrangente, que ele abarca a nossa experiência interna e externa, subjetiva e objetiva, que é a consciência primordial. Quando eu consigo reconhecer isso a partir desse lugar, aí nós cortamos definitivamente todas as causas de aflições mentais. Quando nós conseguimos realmente sentir isso, né? Vivenciar, ter isso como parte da nossa experiência, um modus operandi normal, assim. Aí a gente definitivamente cortou todas as causas de sofrimento, todas as aflições mentais que são causas de sofrimento. Então, nesse momento, a gente está sendo levado, conduzido para esse domínio de experiência, que é o domínio mais amplo da nossa experiência enquanto seres humanos, né? Que é a consciência primordial. E assim como nós repousamos na consciência substrata, observando os movimentos da mente, nós repousamos na consciência substrata, observando as aparências que surgem no mundo interno e no mundo externo, principalmente agora. Reconhecendo isso que surge enquanto aparência, não enquanto pessoa, enquanto objeto, enquanto isso, enquanto aquilo. Alguém quer falar, por favor? Alguma coisa? Cláudia, como é que foi? Não, é que eu estava pensando assim, do mesmo jeito que eu comecei a ver os movimentos da mente como simples movimento, né?
Então, como uma nuvem que passa no céu, eu vou olhar para o mundo externo com simples aparência. Exatamente. Exatamente. Então, agora eu não preciso ficar, mas esse pensamento, ficar... É a mesma coisa com a aparência externa. É. Eu só vou ver o crisântemo, eu não vou falar que ele é do velório, que eu não gosto. Eu vou só ver a aparência, sem me Exatamente. fixar, sem gosto, não gosto, nada disso. Exatamente. Exatamente, Cláudia. E assim, a gente vai fazer uso das palavras e dos conceitos que nós atribuímos a essas aparências para a gente operar no mundo. A gente Porque isso faz é uso delas. necessário. Exatamente. A gente faz uso delas. Mas a gente não se engana achando que aquilo é a realidade daquela aparência. E atribuindo aquilo um lugar na minha vida para me fazer feliz ou para o que for, né? A gente reconhece, faz uso dos nomes, das aparências e tudo, mas não se apega às aparências como se elas fossem reais, inerentemente existentes e responsáveis por me fazer feliz. Sim, Gi. Não, eu vou pegar o gancho aí que você falou, para eu te perguntar uma coisa que eu fiquei pensando. Antes de entrar nesse assunto, você falou daqueles três, né? Que nem todos os eventos são permanentes, né? Ou melhor, são todos impermanentes. Isso. Você falou da percepção e o pensamento não traz felicidade, né? Uhum. Falou do nada é meu e eu. Mas Uhum. nessa questão da felicidade, nenhum pensamento, objeto ou percepção traz felicidade, me ocorreu assim, tipo um banho, né? Um banho é algo assim que traz felicidade, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, a hora que você estava falando, né? Assim, por exemplo, hoje, que está um dia muito quente, né? Uhum. Você fica louco para tomar um banho. E aí, quando você toma um banho, você fica feliz, né? Sim. Agora, aqui a gente vai pensar na felicidade genuína. Ah, Esse sim, prazer sensorial, essa satisfação momentânea, esse bem-estar transitório, claro que é maravilhoso que a gente possa usufruir. sim. Mas pensando em felicidade genuína, não há felicidade no banho. Porque se houvesse, ele seria sempre fonte de felicidade. Aí está um calor ou um frio de -5 graus, você vai ter a mesma felicidade de tomar esse banho, Verdade. entende? Aham, Então, o sim. banho em si não é fonte de felicidade. Uhum. Agora, ele é essa composição de causas e condições que fazem o banho ser o banho nesse momento, me promove essa sensação de bem-estar, essa alegria, essa felicidade momentânea. Mas tem causas e condições Eu que acho que fazem do banho. pensar na palavra, assim, para mim, né? Uhum, Incondicional, para felicidade genuína, fica mais fácil, né? Porque daí ela uhum, é uma felicidade incondicional, né? é, Ela sempre vai ser pura e incondicional, né? exatamente. É diferente de qualquer coisa, né? É, Mesmo que você coma um doce que você ama, é, mas isso não é incondicional, não é. Tem né? causas e condições, exatamente. E assim, uma outra característica da felicidade genuína, que aí a gente vai, é fácil de identificar, é assim, ela não diminui à medida em que é experienciada, vivenciada, né? Que você experimenta. Se a felicidade, essa sensação de bem-estar, se ela diminui à medida que você experimenta a coisa, aquilo que está sendo fonte dessa sensação, então pode ter certeza que não é felicidade genuína. Tá quente, o exemplo do banho mesmo. Tomou um banho, ai maravilha. Mas você fica lá no banho, de novo, e segue 1 hora, 2 horas, 3 horas debaixo do chuveiro. Você continua feliz do mesmo jeito, né? O doce. Você come um docinho, ai maravilhoso, mas come uma tigela inteira do doce. Da 2. enjoo.
Aí passa a ser aversivo, né? Aí já não é causa de felicidade, é causa de aversão, né? Mal-estar. Mas, assim, pegando o gancho da Gi, essa coisa que ela está falando, essas felicidades, assim, não sei como é que fala, é uma felicidade da Condicionada, vida, seria? da vida cotidiana. Isso daí faz parte da nossa Faz. experiência humana. Sim, Não, sim. não é uma coisa nem condenável, nem aprovável. Não tem, porque também você faz muitas coisas para o ser humano para aliviar o sofrimento que ele tem. Por exemplo, eu que sou médica, assim, não é genuíno de felicidade, mas é uma ação para aliviar um sofrimento temporário. E é Exato. certo que se faça, não é? Com Do mesmo certeza. jeito que você faz para alegria, né? Não Com, tem nada de condenável, só que isso é impermanente e não vai trazer uma sensação de felicidade permanente, genuína, não é assim? exatamente. É exatamente assim, Cláudia, porque esse tipo de felicidade é o que a gente chama de felicidade hedônica. Ela depende de causas e condições. E ela é necessária para a nossa vida. Inclusive, para o florescimento da felicidade genuína, é necessário que a gente tenha esse bem-estar, essa felicidade hedônica, esse bem-estar. Porque se a gente não tiver, imagina, num dia como hoje, que aqui está quente a beça, se eu não puder tomar um banho e me refrescar, vai, enfim, dentro de um contexto mais amplo, isso faz uma diferença. Imagina a pessoa que está em situação de rua, por exemplo, que não tem condição de fazer isso. Como é que essa pessoa vai ter condição de buscar a felicidade genuína se o básico, a necessidade básica não é atendida? E necessidade básica, saúde, moradia, alimentação, vestuário, tudo isso está contido dentro dessa gama de coisas que a gente considera como felicidade hedônica, mas são coisas fundamentais para a nossa experiência de vida. Se a gente não tiver suprido essas necessidades, como é que a gente vai conseguir buscar meios de cultivar a felicidade genuína? A gente vai estar lutando para sobreviver, né? E na luta para sobreviver é uma luta para encontrar comida. Não tem espaço para a gente ver dessa forma tão ampla como a gente está aqui, de forma privilegiada, dedicando tempo, energia, né? Podendo fazer. Então, a felicidade hedônica, esses prazeres, eles são necessários, são muito bem-vindos, são importantes nas nossas vidas. O ponto é quando a gente extrapola e, como é que eu posso dizer? E condiciona a nossa felicidade a esses objetos ou a essas circunstâncias. Aí a gente não vai ser feliz, a gente vai sofrer, né? Porque se a gente condicionou a nossa felicidade a questões, coisas que dependem de causas e condições, agora ela pode estar de um jeito e amanhã, ou daqui a pouco, vai estar de outra forma, inevitavelmente. Porque, assim, vamos pensar no banho, que acho que fica mais fácil, né? Uma pessoa muito tempo sem tomar banho, ela fica sujeita à doença, né? Exatamente. Não tem mais condição de encontrar, né? A felicidade genuína, né? No sofrimento, assim, É, né? Não sei que seja uma pessoa iluminada, né? é. Aí vê Mas aqui, mas aí vê aquilo de outra forma, né, Gi? Mas é muito difícil. Não ver de é outro comum. jeito. O mínimo a gente tem que ter para poder ter esse alcance, né? Assim, senão fica difícil, porque o corpo está sofrendo, né? Exatamente. E o corpo tem que estar em paz para a gente conseguir ampliar, né? Sem dúvida. É necessário, fundamental. Por isso a gente precisa ter muito claro essa construção que a gente faz das coisas, né? Da realidade. A gente não vai dar solidez aos fatos, às coisas, às situações, às pessoas, mas a gente vai se relacionar com tudo isso, principalmente com as coisas que são necessárias para a nossa vida e para que a gente consiga promover todo o resto. A gente vai se relacionar com isso, não atribuindo a isso um valor e uma responsabilidade, a tarefa, a incumbência de me fazer feliz para sempre. É esse o ponto que eu acho que todos nós já entendemos, né? Vou parar a gravação por hoje.